Então galera, hoje é o seguinte, hoje eu tô sem papas na língua, hoje eu vou falar tudo o que eu penso sobre a questão da privatização dos Correios. E esse vídeo vai especialmente para você que tá aí comprando no AliExpress com aquele fretezinho standard, que é aquele de boas, ó, aquele com aquele precinho, ó, desse tamanho, mas tá chegando aí no comentário e falando sobre privatização. Então esse vídeo aí acompanhe que pode ser bom para você, e aí você que tem qualquer tipo de opinião sobre, vem aqui comigo pra gente discutir, a gente chega lá, vamos lá. Então galera, antes de mais nada, eu quero dizer que esse vídeo aqui é um vídeo totalmente opinativo. Eu estou trazendo o meu ponto de vista e eu vou procurar fundamentar isso ao máximo para ver se vocês compreendem aonde eu quero chegar. Então, sintam-se livres a qualquer momento para discordar de qualquer coisa que eu falo e registrar aqui embaixo no comentário. E você pode concordar também, deixar aqui embaixo no comentário. Vamos interagir, vamos fazer uma discussão legal e saudável sobre esse tema aí que todo mundo sai ganhando, valeu? Não esqueça aí de se inscrever nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí do lado, se inscrever no canal, ativar o sininho que eu vou te dar uma força imensa para continuar produzindo conteúdo. Então vamos começar. O primeiro ponto aqui que eu quero tocar sobre a questão da privatização dos Correios é a questão do monopólio. Eu vejo muita gente falando sobre essa questão de que o Correio ele monopoliza e aí por isso a gente tem que privatizar para poder abrir concorrência e isso e aquilo outro. Beleza, respeito totalmente. Porém, o monopólio ele não existe. Infelizmente eu sinto lhe informar, mas esse monopólio ele é inexistente. O monopólio dos Correios ele é somente sobre cartas. E eu acredito que pelo menos uns 80% a 90% de quem reclama essa questão de monopólio não está interessado em carta. Até porque, convenhamos, o Correio ele é até bem rápido nessa questão de cartas. Eu andei enviando as cartas registradas aí e elas chegam lá com 3 dias. Não é nada que demore muito não, chega até antes do prazo que eles pedem. O lugar onde nosso calo aperta são as encomendas. E encomenda, cara, a gente tem muita opção para enviar. Eu vou citar aqui algumas, mas a gente tem DHL, a gente tem TNT, a gente tem Jadlog, a gente tem FedEx, a gente tem Azul, a gente tem a Connect Cargo, a gente tem uma infinidade de empresas que prestam o mesmo serviço, o serviço de entrega de encomendas. E eu vou chegar aqui nesse ponto na minha opinião central desse vídeo. A minha opinião central é a seguinte: é de que a maioria da galera que está reclamando do Correio atual e está pedindo essa coisa de privatização. Uma mosca aqui. Atrapalhou minha opinião, por sacanagem. A maioria dessa galera que está pedindo privatização, né, que reclama muito do serviço do Correio, eles só querem um serviço ok, com um preço ok. Não é nada demais pedir isso. E eu até concordo nesse ponto, que a gente precisa, porque o serviço dos Correios, convenhamos, que não tá lá aquelas coisas, né? O preço até que é bom, mas outro fato é que um serviço ok, com um preço ok, que é o que as pessoas querem, tem se confundido muito com privatização. Parece que uma coisa é igual a outra, mas na realidade não é bem assim. Por quê? A logística das empresas privadas é muito melhor, o tempo de entrega é muito melhor, o serviço nem se fala. É uma coisa totalmente diferente do que a gente vê hoje no Correio. Porém o preço também tem uma diferença enorme. Geralmente no PAC eles chegam a ser 5 vezes maiores os preços. No Sedex eles chegam a ser 4 vezes. Então se você está pagando aqui R$30 no PAC, você tem que se preparar para poder pagar 120. E não é uma coisa que cabe lá no bolso de todo mundo, né? Essa situação é mais ou menos quando você tem uma prateleira com Coca-Cola, com a Fanta, com aquele Guaraná gostoso, aquelas coisas, e lá no meio você tem o dolinho. O dolinho é o Correio, mas ninguém pede para tirar o dolinho da prateleira. A gente só pega e compra a Coca-Cola que a gente gosta mais. Se a gente tem a DHL aqui do lado, você pode a qualquer momento contatar a DHL, ligar lá, olha, eu quero que você entregue tal produto em tal lugar, a dimensão é essa e tal, ele vai te dar o preço, você coloca lá e 3 dias depois ele já está no destino. Você tem essa opção. Então, qual é o ponto em você transformar o Correio em empresa privada, uma vez que você já tem várias empresas privadas que fazem esse tipo de serviço? Então, eu acho que pelo menos nesse ponto aqui, a minha visão é mais ou menos essa. Acredito que já deu pra ver que eu sou mais ou menos contra, né, a privatização. Eu sou contra a privatização, mas depende. Vocês vão entender isso mais pra frente no vídeo.
Então, o segundo ponto que eu vou tocar aqui é a questão de impostos. Por quê? Porque a empresa pública, ela não paga imposto. Afinal de contas, é uma empresa pública, ela presta serviço para o povo. E um dos efeitos desse não pagamento de impostos é a capacidade de regulação no preço. De puxar o cabresto quando todo mundo está querendo ir lá para cima. É o famoso padre do balão, que às vezes ele voa junto. Eu não sei o que aconteceu com aquele cara. Tá louco? Mas enfim, uma vez que você privatiza uma empresa desse tipo, e as privatizações, a gente sabe, né, que costumam sair a um preço muito barato, não por acaso. Só de dizerem, né, que querem privatizar o Correio, apareceu um monte de empresa interessada. E é estranho, né? Porque o Correio tá falindo, é oneroso, só dá gastos, ele não presta, mas todo mundo quer comprar o Correio. É difícil até de acreditar. Mas, voltando lá pro início. Um dos efeitos desse não pagamento de imposto é a capacidade de regular os preços. E quando você não tem uma empresa pública para regular os preços no meio, que é o que a gente teria em caso de privatização dos Correios, muitas vezes os preços tendem a subir. Olha o exemplo aí da telefonia. Você tem até uma agência reguladora, e eu vou chegar nesse ponto de agência reguladora lá na frente, mas você tem a Anatel, que é a agência que está ali para regular os preços, coibir excessos e tal, mas você não vê nenhuma operadora com preço muito abaixo da outra, né? Você é mais ou menos as mesmas coisas, os planos eles têm mais ou menos as mesmas coisas, você só opta pela que tem o sinal melhor na sua região. E isso tudo sem falar que, né, a agência reguladora que deveria estar ali para regular, ela não só deixa a porra comer solta, como inclusive ela concorda com algumas ideias um pouco esdrúxulas. Eu não sei se vocês se lembram, mas um tempo atrás, a Anatel foi a favor de um plano das operadoras para fazer com a internet fixa, aquela do seu PCzão gamer, a mesma coisa que acontece com a internet móvel, ou seja, quando acaba o seu pacote contratado, você teria sua velocidade reduzida. Isso aí já acontece nas linhas móveis e aconteceria nas fixas também. E a Anatel deu alguns pareceres bem favoráveis a isso, mas ninguém nunca viu, eu não lembro de ter visto a Anatel falar em cobrar que as operadoras entreguem a velocidade contratada. Ou seja, não dá para ter 100% de certeza que seria um serviço ao povo, esse tipo de coisa. E com esse tipo de agência assim que regula, mas não regula muito, depende, vai na maciota ali, a gente tem uma possibilidade muito grande de formação de cartel. Como a gente já vê na telefonia, que todo mundo tem um preço parecido, como a gente vê com as empresas de transporte público, que todo ano aumenta o preço e formam um cartel e tal e coisa. Então a gente teria mais ou menos o que a gente já tem hoje. Todas as empresas privadas que eu já citei anteriormente, a gente teria, e mais o Correio. Seria mais ou menos como se a gente já tivesse o que a gente tem hoje, só que a gente perde aquela opção baratinha, mas sabe, um pouco ordinário. É só uma opinião que eu acharia melhor nesse ponto também não privatizar, mas há quem concorde que deve haver privatização inclusive nesse ponto. Sintam-se à vontade para discutir. Afinal de contas, minha opinião não é absoluta. Eu só estou falando aqui o que realmente eu penso sobre alguns pontos específicos. Mas então, para finalizar esse ponto aqui, passar para o próximo, essa parte de impostos e tudo aí o que eu acabei de falar sobre, minha opinião final disso aí, caso se concretize, é que a única coisa que ia acontecer é que a gente pararia de reclamar do serviço, como a gente já reclama bastante hoje, e a gente passaria a reclamar dos preços. Afinal, os preços praticados por transportadoras muitas vezes são os motivos pelos quais a gente prefere o correio. Afinal de contas, os preços são assim um pouco altos. Mas, caso você pare de reclamar do serviço e passe a reclamar do preço com a empresa privatizada, nas mãos da iniciativa privada, eles estão um pouco se lixando para o que você está reclamando. E eu também não iria me importar muito. Por quê? Porque é muito simples. Porque ninguém vai ter prejuízo para entregar um preço maior, nem para mim e nem para você. Malmente, dificilmente se diminui a margem de lucro para isso. Imagine ter prejuízo. E entrega de mercadoria é uma coisa que é um negócio oneroso, né? Porque você acaba mandando o caminhão lá para longe, tá? E gasta dinheiro. Inclusive as empresas, quando tem que entregar alguns locais que elas não querem operar, elas colocam na mão dos correios. E aí o correio é quem faz a entrega, porque é lucrativo. Você pagar o correio para entregar e você ainda tem lucro. É mais ou menos aquele tipo de situação onde você tem serviços muito bons, né? Você chega na prateleira do mercado
E lá você tem a Coca-Cola, você tem uma Fanta, você tem uma Pepsi, aqueles refrigerantes maravilhosos que mandam o seu calor embora. E tá fazendo muito calor aqui, inclusive. Eu adoraria ter um refrigerante aqui para beber. Mas enfim, e lá na prateleira tá o Dolinho. Imagine que tira o Dolinho. Acabou o Dolinho, não tem mais Dolinho. A Coca-Cola comprou o Dolinho. Acabou o Dolinho, só tem Coca. O brasileiro médio ele não tem dinheiro para comprar Coca-Cola, amigo. Ele compra Dolly. Dificilmente você compra a Coca-Cola. Espero que vocês entendam a analogia que eu estou fazendo. Mas ainda tem gente que acha positivo esse tipo de mudança, inclusive nesse sentido. Eu particularmente não acho. Ai meu Deus, que calor é esse? Mas vamos lá, vamos seguir o barco, vamos para o próximo ponto. Olha galera, eu vou só fazer mais um adendo aqui nessa parte de imposto, porque eu já tinha acabado, mas um passarinho acabou de me soprar aqui. Porque tem gente que fala no seguinte, na questão de se dar a isenção de imposto para a empresa que comprar. O que eu acho um pouco estranho, né? Porque a empresa já compra muito barato, a empresa pública. E aí quando você tira dela a obrigação de pagar imposto, mesmo que seja por um tempo, você causa um desequilíbrio no mercado. Você anula a concorrência que você queria criar com a privatização, porém com ganhos de apenas uma empresa privada, que vai dar lucro somente para o seu dono e os seus acionistas e afins. Enfim, isso aí dá muita margem para que sejam cedidas facilidades às demais outras empresas do mercado, o famoso abrir a perninha, vulgarmente conhecido como mais corrupção, e que a gente sabe, né, que é uma oportunidade, né? Levando em conta o histórico, né, dos dirigentes políticos brasileiros, não é nada muito difícil de acontecer. Em suma, o Correio ele pode dar algum prejuízo e tal, mas nem eu nem você estamos fodidos por conta do Correio. O Correio ele não faz cócegas no orçamento, amigo. É um negócio que, perto do montante não oficialmente ou oficialmente contado, ele chega a ser algo pequeno. Tanto é que vários países, inclusive desenvolvidos, pasmem, eles estão em empresa pública de correio. Olha só que coisa interessante. Isso aí existe por quê? Porque as grandes empresas, elas não cobrem. Eu já falei, acabei de falar sobre isso, mas as grandes empresas elas não cobrem em locais muito distantes. E aí entra o papel do Estado, que é prestar assistência para quem precisa. Apesar de que esse é um conceito que muita gente, né? E a maioria de quem apoia esse tipo de conceito são pessoas que não precisam de assistência do Estado. Mas muita gente ela ignora esse conceito de que o Estado ele tem que prestar assistência a quem precisa. Porque tem que se livrar do correio, porque é Estado mínimo. E outra coisa, meu pensamento, você pode discordar disso, mas Estado mínimo em país de terceiro mundo ele não dá certo. Você não tem como tirar as obrigações do Estado para depois você trazer prosperidade econômica. Não. Primeiro você traz prosperidade econômica para seu povo, também usando assistencialismo. Aí você faz com que todo mundo tenha uma condição bacana e somente a partir daí você traz o Estado mínimo. A gente meio que pensa as coisas de forma apressada e às vezes coloca a carroça na frente dos bois. E tem alguns países vizinhos que já estão sofrendo com isso. Mas vamos seguir o barco de novo, que agora eu vou falar de um assunto que eu já toquei lá no início do vídeo, mas vou voltar aqui. E esse assunto é aquela questão também que eu vejo muita gente falar sobre, que é a questão do correio ele ter se tornado com o tempo um cabide de emprego, das pessoas trabalharem lá na maciota, no sapatinho, bem tranquilos, né? Afinal de contas são empregados públicos, eles já estão garantidos ali no seu trabalho. Pois então, o Correio é uma empresa pública, então o regime de contratação da grande maioria dos empregados do Correio, é via CLT. Exato, carteira de trabalho, você pode ser demitido, você pode tomar uma justa causa, famoso receber uma galinha pulando. Então esses caras aí eles trabalham 8 horas por dia, 40 horas semanais, num regime que é super normal de se ver, né? A não ser para quem trabalha de domingo a domingo, janeiro a janeiro, mas um regime normal, um regime que permite as pessoas trabalhar e ir para sua casa, ter seu descanso, resolver suas coisas e trabalhar de novo no outro dia, recebendo um salário que se equipare ao que faz. Isso eu estou falando da grande maioria dos contratados, tá? E tem uma pequena parte que são estatutários. Geralmente são os cargos maiores dentro do Correio. E aí, o que é que acontece? Vamos supor que haja uma privatização do Correio. E aí você tem uma empresa privada, não há nada, né, que comprove
que vai ser obrigatória uma absolvição de todo mundo do Correio que trabalha atualmente por uma empresa privada para que arque com tudo. Não há uma garantia de que o salário vai se manter, caso isso aconteça. E isso aí é uma coisa que nem compete a mim, né? Compete à empresa que hipoteticamente adquiriu o Correio. Porém, você chega num problema que são os estatutários. E aí tem uma coisa muito interessante que eu vi alguém falando em algum canto da internet. Ai meu Deus, as crianças começaram a brincar aqui na rua. Acho que meu vídeo vai acabar e eu só continuar amanhã. Em caso de privatização do Correio, como eu já falei anteriormente, você vai ter que criar uma agência reguladora, como a Anatel, a ANEEL, a ANA e por aí vai, tantas outras. E essa empresa é diretamente vinculada ao governo. Pois então, esses caras estatutários que estão aí no Correio, eles, por via de regra, eles não podem ser demitidos. Eu acho que eles também não podem ir para a sarjeta para o olho da rua. E eles vão ter que ser realocados em algum lugar. E eu não sei aonde será que eles seriam realocados, né? O fato é que você se desfaria de uma empresa pública, de um órgão público, para poder criar outro órgão público. É algo que meio que, pelo menos na minha concepção, não faz tanto sentido. O que é que você ganha vendendo o Correio simplesmente para poder abrir uma outra empresa no lugar? Não vai ser uma empresa, né? Vai ser um órgão, mas um órgão que tem funcionários que vão ter que estar lá dentro. Você vai ter um contingente necessário, você vai ter que pagar mais para essas pessoas, porque órgãos diretamente ligados ao governo, eles recebem mais. Você acha que o cara aqui da Oi e da Vivo ele recebe mais que o cara da Anatel? São poucos casos onde isso acontece, cara. Não é algo exatamente palpável, algo que a gente tem certeza que vai acontecer. É uma possibilidade bem pequena, tá? Que vai acontecer. E pode ser, né, que esses caras do Correio que comandam o Correio hoje, inclusive, vão parar nesse órgão fiscalizador. Ou seja, a gente só transfere o problema, né? Então, enfim, você se desfaz de um órgão público e você abre outro órgão público com funcionários indicados e toda aquela coisa nebulosa, né? Porque eu nunca vi, né? Mas talvez abra um concurso aqui, outro ali. Mas, por base, você tem muitos funcionários indicados e aí você acaba mantendo meio que um ciclo de corrupção que você queria quebrar vendendo o Correio. Tem que ter agência reguladora no estado, tem que estar presente. Então, é mais ou menos por aí. Vamos trocar aqui um pouco de assunto. Eu já falei de tanta coisa, estou até um pouco cansado. Mas vamos lá. E que calor é esse, meu Deus? Eita, que calor, que fogo gostoso. Pronto, agora eu vou me enxugar aqui bastante, eu vou ficar bem sequinho, fresco. Porque agora eu vou falar do ponto onde o meu calo e o calo de uma grande parcela da galera que assiste aqui o canal aperta, que é a parte de importação. Que beleza. Então, o que é que eu tenho para falar sobre importação em caso de privatização do Correio? O preço do frete vai aumentar. Então, se você pensa em comprar a sua bugiganga, aqueles negocinho pequeno, né, brinquinho, pendrive, que sai com frete grátis, 15, 20 reais o frete, esqueça. Não vai acontecer. Você não vê frete DHL para essas coisas. Você não vê frete TNT, nada do tipo. Você só vê só frete, caso você compre uma quantidade muito grande, você vai pagar uma pedrada de frete. Sobre o prazo para importação, ele vai continuar o mesmo. É assim, não vai mudar o prazo. Talvez diminua aí, ao invés de 35 dias, caia para 33. 2 dias a mais, 2 dias a menos, né? Mas aí o que é que acontece? O grande gargalo da importação hoje em dia, ele não está no correio, ele está na Receita, que tem que fiscalizar o produto e repassar o correio. E é lá na Receita que o seu produto fica retido 30 dias, às vezes até mais do que isso. Quem importou agora no fim do ano viu, né, como é que foi. Então, o prazo ele, infelizmente não vai mudar. A Receita Federal ela não vai ser privatizada. Não dá para privatizar a Receita, felizmente, né? Porque você está entregando a riqueza do país para uma iniciativa privada. Mas enfim, vamos seguir. Não dá para poder privatizar a Receita. O prazo ele vai se manter do jeito que está. Talvez melhore ali a parte que entrega para o correio, né? Eu não sei vocês, mas aqui em casa entrega uma semana depois que libera na alfândega. Talvez essa uma semana caia para 4 dias, né? Por aí, a depender da demanda. Mas se a gente analisar um cenário onde o preço do frete sobe tanto que a demanda cai, como foi, por exemplo, quando a Gearbest aumentou o preço do frete por lá, a Banggood, essas lojas asiáticas, né, que vendiam muito aqui, tiveram uma queda nas vendas. Supondo que aconteça isso para todo mundo,
talvez a Receita caia o tempo para fiscalizar e talvez aí o caldo entorne para o outro lado, né? O famoso cobertor curto. Você te cobriu ali a cabecinha, o pé fica descoberto. Mas se você cobriu o pé, a cabecinha fica para fora. Caso a demanda caia tanto, os caras eles vão ter mais tempo e mais conforto para fiscalizar. E aí eles vão poder aplicar a letra fria da lei, que é o que não acontece atualmente. Atualmente eles têm tanto celular chegando que eles chutam um valor arbitrário para celular e taxam todo mundo em cima desse valor. Caso a demanda caia tanto, a ponto de eles poderem fiscalizar tranquilamente, então você pode se preparar, cara, que você vai comprar um celular de 1000 e você vai pagar 600 de taxa. Eu não vejo isso como algo positivo, né? Até porque não só eu, né? Mas como todo mundo, eu acredito que todo mundo seja contra. Uma taxa de 60% para importar é algo fora do normal. Tem países que cobram muito, mas 60% é mais do que todos esses países, tá? Lembrando que o Brasil é um dos países com maior carga tributária do mundo. E nesse grupo, provavelmente, ele é o que menos entrega dessa carga tributária em retorno para a sua população. Então é realmente complicado discutir esse tipo de coisa. Então, galera, eu acho que eu já dei uma passada por todos os pontos que eu queria passar aqui nesse vídeo, né? Então eu vou finalizar aqui com um toque mais pessoal, que eu vou começar dizendo o seguinte: eu não sou contra a privatização, mas depende. Porque se o capitalismo fosse aquela coisa selvagem, lasciva, não, ele tá com preço X, eu vou colocar um preço menor aqui para poder vender mais para todo mundo e todo mundo vai comprar comigo, seria perfeito, cara. O capitalismo nesse caso ele é muito bom, mas aqui é o Brasil. E estando no Brasil, a gente sabe que o capitalismo é algo, como muita coisa aqui, desumano, tá? Não é aquela coisa lasciva do capitalismo raiz. Aqui o capitalismo é Nutella. Aqui a gente chega aqui, ó, nego, você tá vendendo de 30, mas eu tô vendendo de 40. Por que nós dois não vendemos de 40? E aí todo mundo ganha. Porque o que acontece aqui, todo mundo sabe que é mais ou menos isso. Não tem muita conversa, não. É mais ou menos isso aí que acontece. Então, acontece o seguinte: quando você tem uma empresa, seja ela pública ou privada, bem administrada, ela gera lucro. Claro que no caso do Correio pode ser um pouco diferente, mas você pode gerar pouco prejuízo com o Correio. Mas enfim, uma vez que você tem lucro de uma empresa estatal, você tem um ganho da sua população, você tem um ganho de todo mundo. E uma vez que você tem um lucro privado, você tem um lucro somente para quem comanda aquilo ali. Então, uma vez que o governo ele pensa em se desfazer, tá? Em passar um potencial ganho público para um particular, somente para assumir a merda que ele fez e tentar se livrar, e por isso ele deixa de trazer o benefício à população, eu acho que está muito errado. Eu acho que tem alguma coisa muito fora do lugar aí, tá bom? Então eu acho que o governo ele deve combater essas coisas. Não é com privatização do Correio. Tem algumas empresas que eu sou muito a favor da privatização, mas o Correio não está entre elas, tá bom? E me desculpa, mas é uma atitude um pouco, sabe, com perdão da palavra, que pode parecer um pouco forte, mas é um tanto covarde. Eu acho que você resolve tanto essa questão do Correio como tantas outras lutando contra a corrupção. E aí quando você consegue limpar a corrupção, você tem um Correio que é totalmente funcional, que pode te dar prejuízo, mas não te dá tanto prejuízo, e sem necessidade de privatização. Você pode abrir o mercado tranquilamente. A concorrência ela já está aí. Você pode comprar por DHL, você pode comprar por TNT, pode comprar por Azul. Tem infinidade de transportadoras com as quais você pode comprar aqui dentro do território nacional. Então eu não vejo o porquê de incluir o Correio nesse rol, tá? Se não tivesse outra empresa, se fosse proibido abrir outra empresa para isso, aí sim, aí eu seria a favor da privatização e abre isso aí mesmo e bota todo mundo para se disputando quem vende mais. Mas não é o que está acontecendo, tá? Então tô vendo muito canal, inclusive canal grande, falando tanto a favor quanto contra a privatização, mas sem tanto embasamento. Alguns outros canais que falam com muito embasamento, que eu admiro muito também, mas eu quis deixar minha opinião aqui. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo,
a todo mundo que se inscreveu no vídeo aí. E vamos comentar, vamos aqui embaixo no comentário, vamos fazer aquela discussão saudável e gostosa sobre isso aí, que todo mundo está ganhando. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Então, cara, o vídeo acabou, mas eu continuo por aqui. Essa aqui é a minha tela final. Então eu deixei aqui pra você, antes de mais nada, os meus parabéns, porque você é um guerreiro de ter chegado até aqui. E aqui embaixo tem o meu canalzinho pra você se inscrever, você vai clicando aí. E aqui do lado tem uns videozinhos super legais que eu deixei aí pra você ver do